Nós sabemos, amados, que existe aí vários tipos de choro. A ênfase de Jesus aqui, por que Jesus disse essas palavras? Jesus está apontando para quê? Para a ressurreição. Ela não guardou a palavra. Era ali o início de uma nova era. Ao invés dela sorrir, ela acaba chorando porque ela não consegue ver que Jesus tem algo novo para abrir o caminho de uma nova era. Agora, olha o que ocorreu ali. Nunca vai buscar uma experiência profunda. Ela fez ali um julgamento precipitado. E eles desprezaram esta palavra, mas não fizeram isso, irmãos. Ela estaria sorrindo ao invés de chorar. Deus, Ele conforta o teu coração. Conhecer que Ele é a autoridade. Amados, o que eu quero falar com você nessa noite é a respeito do choro da dúvida. Existe aí o choro da dor, o choro da perca, o choro do medo, o choro da fome. Existe aí também o choro da saudade. Mas o que eu quero levar você a refletir nesta noite é sobre o choro da dúvida. E, meus amados, o choro da dúvida acontece quando desprezamos a palavra do Senhor Jesus e olhamos para as coisas terrenas. Então nos deparamos com a tristeza e o desespero, sentimos-nos lesados e não conseguimos ver Jesus ao nosso lado. O choro da dúvida, ele só acontece quando a pessoa despreza a palavra que o Senhor tem falado. Agora, eu quero dizer aqui para você que era para você estar sorrindo e não chorando. Veja, a ênfase de Jesus aqui para com os discípulos sempre foi fazer com que os discípulos acreditassem nas palavras dele. Jesus, certa ocasião, disse assim para os discípulos, eles estavam à beira-mar ali, e Jesus disse para eles: olha, vamos passar para outra margem. E aí eles entraram ali no barco, começaram a navegar. De repente veio uma tempestade naquele mar, o barco estava a ponto de naufragar, e os discípulos, naquele desespero todo, correram até Jesus e acordaram Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Aí Jesus vai lá então, acalma o mar, e faz-se ali grande bonança. E aí Jesus olha para os discípulos, amados, e diz para eles assim: homens de pequena fé, por que duvidaste? Por que Jesus disse essas palavras aos discípulos? Porque Jesus queria que os discípulos acreditassem nas palavras dele. E qual foi a palavra de Jesus para os discípulos? Passamos para a outra margem. Amados, se Jesus deu a palavra, o negócio vai acontecer. Se Jesus deu a palavra, eles iam atravessar do outro lado. Não era a tempestade que ia impedi-los de chegar do outro lado. E é o que eu quero dizer aqui para você nesta noite: o choro da dúvida na tua vida às vezes acontece porque você tem desprezado a palavra do Senhor. Se Jesus falou que vai fazer, amados, Ele vai fazer. Não é tempestade, não é problema, não é crise, não é enfermidade que vai barrar. E observe que por várias vezes Jesus advertiu os discípulos a respeito da ressurreição. Por várias vezes Jesus falou para eles. Olha só, no Evangelho de João capítulo 14, no versículo de número 28, Jesus fala assim: vou e volto para junto de vós. Ainda no capítulo 16 de João, no versículo de número 5, Jesus diz assim: mas agora vou para junto daquele que me enviou. Jesus está apontando para quê? Para a ressurreição. Ainda no capítulo 16 de João, no versículo 16, Jesus fala assim para os discípulos: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então Jesus estava apontando para a ressurreição. Agora, o porquê Maria Madalena estava chorando?
Eu quero dizer aqui dentro dessas palavras para você, que era para você estar sorrindo e não chorando, se você não tivesse desprezado a palavra de Deus. Agora, desprezar a palavra de Deus, amados, leva a pessoa ao desespero. Veja, Jesus tinha dito a eles: olha, eu vou morrer e vou ressuscitar. Eles sabiam disso. Agora, por que Maria Madalena, ela chorou ao invés de sorrir quando ela viu o túmulo vazio? Porque, em primeiro lugar, amados, ela desprezou a palavra que Jesus havia dito. E aí, quando ela viu o acontecimento, ela não creu. Então, muitas vezes Deus fala com você e você despreza aquilo que está sendo falado. Na hora do acontecimento você acaba não crendo, e aí você começa o choro da dúvida na tua vida. Ela não viu que o sepulcro era ali o início de uma nova era. Eu quero dizer para você, amados, que a situação que às vezes parece aí que vai te sufocar, que vai te matar, eu quero dizer que isso é o início de uma nova era na tua vida, é o princípio, é o começo de coisas novas que Deus vai fazer na tua vida. Entenda uma coisa, a palavra de Deus para você é que você foi chamado para vencer este mundo. Você iria passar por tribulação, iria passar por luta, por dificuldade, mas você vai vencer. Esta é a palavra de Jesus para você, é o que você tem que crer. Está difícil o negócio, está complicado, você foi chamado para vencer. Aleluia. Ali era o início de uma vida com o Consolador, com o Espírito Santo. Era necessário aquele momento. Maria Madalena, por ela não guardar as palavras de Jesus, ela não entendeu aquilo. Olha o porquê que ela chorou ao invés de sorrir. Porque ela estava presa aos costumes da época. Amados, não existe nada melhor para fazer uma pessoa chorar do que ela ficar presa ao passado. Isso leva a pessoa ao choro, isso leva a pessoa a duvidar. Maria Madalena estava presa às tradições. Olha só, Jesus morreu na sexta-feira à tardezinha. Na sexta-feira, ao pôr do sol, começava o sabate. No sabate, os judeus não faziam nada, não trabalhavam, não mexiam em nada. Só iam fazer alguma coisa no sábado, depois que o sol se punha, que terminava o sabate. E aí então, Jesus morreu na sexta-feira à tarde, aí não podia mais mexer com o sepultamento de Jesus, né? O túmulo que ele estava aqui foi algo emprestado até passar o sabate, para depois fazer o sepultamento de Jesus. E Maria Madalena estava preocupada com o quê? Com o sepultamento de Jesus. Olha para você ver, a pessoa, quando ela despreza a palavra, ela só pensa no pior, ela só pensa na morte. Maria Madalena não entendeu que Jesus iria ressuscitar, e ela queria fazer o quê? O sepultamento de Jesus no domingo de manhã. A pessoa, quando está presa às tradições, ela não consegue ver que Jesus tem novidade para ela. Olha, a pedra, Maria, quando ela chega ali no domingo de manhãzinha no sepulcro, ela vê a pedra removida. E eu quero dizer para você, amados, que aquela pedra vem representando o coração de muitas pessoas. O próprio Deus removeu aquela pedra para abrir o caminho de uma nova era na vida cristã. Porque por meio da ressurreição de Jesus, as pessoas voltaram a ter comunhão com Deus. Olha, eu falei aqui para vocês que a ressurreição, amados, ela é a restauração da vida que se deixou. Então Jesus, ele deixou a sua glória e veio a este mundo em forma de carne, e agora na ressurreição ele deixa a carne e volta à sua vida de glória. Eu quero dizer para vocês que quando nós nascemos numa vida de pecado, afastado de Deus, destituído da glória de Deus, e na ressurreição de Cristo está ali também a nossa volta à comunhão com Deus. É na ressurreição de Cristo que nós voltamos a ter comunhão com o Senhor. Agora, aquela pedra representava ali o coração duro, porque o coração endurecido impede a pessoa de entrar na presença de Deus, de ver a glória de Deus, de sentir o poder de Deus, de ter comunhão com Deus. Por isso que Deus fala, usa o profeta para dizer assim, ó:
eu quebrarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne no meu povo. Aquela pedra vem representando o coração endurecido. Agora olha o que ocorreu ali. Quando Madalena vê a pedra removida, ela faz o que? Ela imediatamente corre para os discípulos. Aí no versículo 2, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. A pessoa que despreza a palavra de Deus nunca vai buscar uma experiência profunda com o Senhor. Madalena, quando ela viu o túmulo aberto, ela fez ali um julgamento precipitado. Ela nem chegou a olhar dentro do túmulo para ver o que tinha acontecido, o que tinha lá. Ela já correu e foi avisar os discípulos: olha, tiraram o corpo do mestre lá do sepulcro. Então a pessoa, quando despreza a palavra de Deus, ela sempre vai fazer julgamentos precipitados. Quando a pessoa não guarda a palavra de Deus, ela corre para a morte e não para Cristo. O que aconteceu ali? Quando os discípulos ficaram sabendo que o túmulo estava aberto, eles correram para procurar um Jesus morto. Olha, Jesus já havia dito a eles: eu vou ressuscitar. E eles desprezaram esta palavra de Jesus e foram buscar um Jesus morto, procurar um Jesus morto, chorar por um Jesus morto. E Jesus estava muito bem vivo, irmãos. Olha para você ver a diferença da pessoa que despreza a palavra. Ela busca as coisas mortas. A pessoa que despreza a palavra, ela olha para a vida dela e ela não vê solução. A minha vida está perdida, a situação que eu vivo não tem mais jeito, tudo está acabado, porque ela tem desprezado a palavra. Mas aquele que crê na palavra, ele olha para a situação complicada e ele crê num Deus poderoso, num Deus que pode todas as coisas. Ele sabe que Deus está ao lado dele, ele sabe que Deus vai dar vitória, ele sabe que aquele problema é para que o nome do Senhor seja glorificado. E os discípulos saíram correndo procurando Jesus morto. Olha, qual seria a atitude correta dos discípulos ali? Maria chegou até eles, o túmulo está aberto, a pedra foi removida. Era eles pensar: Jesus falou que ia ressuscitar, aleluia, Jesus ressuscitou, glória a Deus, Jesus está vivo. Mas não fizeram isso, irmãos. Foram chorar, foram entrar dentro do túmulo, foram buscar um Jesus morto. Eles creram mais que foi o homem quem tirou Jesus do túmulo do que no poder de Deus de ressuscitar Jesus, porque desprezaram a palavra do Senhor. E eu quero dizer para você, igreja, que era para você estar sorrindo e não chorando se você tivesse entendido a palavra do Senhor. Se Madalena tivesse entendido a palavra do Senhor, ela estaria sorrindo ao invés de chorar. Não entendemos a palavra de Deus e isso nos leva ao choro. Amados, eu quero dizer aqui para você que mesmo na tua incredulidade, Deus, Ele conforta o teu coração. Maria Madalena ficou ali à beira do sepulcro, à porta do sepulcro, e ela ficou chorando. Olha aí o versículo 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Na incredulidade, Deus conforta o teu coração. Olha só, a ignorância na palavra de Deus impediu Maria Madalena de ver o agir de Deus, a glória de Deus ali naquele lugar. A ignorância da pessoa na palavra de Deus impede ela de ver o mover de Deus, o agir de Deus. E ali dentro daquele túmulo houve algo extraordinário, algo maravilhoso, amados. Mas olha o que aconteceu, olha a posição que os anjos estavam dentro daquele túmulo, sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado, um na cabeceira e outro nos pés. Isso daí nos mostra, amado, que estava presente ali um simbolismo da Arca da Aliança. A Bíblia diz que na Arca da Aliança havia 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas estendidas, cobrindo o propiciatório. E aquela arca
arca representava a presença de Deus. Onde aquela arca estava, o poder de Deus estava, a presença de Deus estava. E eu quero dizer para você que a presença de Deus estava dentro daquele túmulo, amados. Mas a ignorância de Maria Madalena na palavra do Senhor a impediu de ver a glória, o poder, o agir de Deus. As lágrimas e a tristeza no coração de Maria Madalena a impediu de reconhecer o Senhor Jesus. Ela estava procurando Jesus, quando ela viu Jesus, não reconheceu. E a Bíblia diz assim, amados, que ela, falando ali com os anjos, ela volta para trás, ela passa ao lado de Jesus e não o reconhece. Olha aí o verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Amados, o choro da dúvida tem impedido você de reconhecer que Jesus está ao teu lado, suprindo as tuas necessidades, abençoando você. Ele não tem te abandonado, mesmo que o homem te abandona, te despreza, te discrimina, mas Jesus está ali ao teu lado dizendo: eu sou contigo, eu te amo, eu estou aqui, não temas, creia somente. Maria não viu que era Jesus, ela pensou que fosse ali um jardineiro. Olha aí o verso de número 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Irmãos, a pessoa que tem dúvida da palavra de Deus vive de suposições. Ela está sempre supondo, imaginando coisas que não existem. Jesus tinha falado ali para Maria Madalena, mas ela não conheceu Jesus. Agora, eu quero dizer mais uma vez aqui para você, igreja: era para você estar sorrindo e não chorando, se você estivesse praticando a palavra de Deus. Então a pessoa, quando não pratica a palavra de Deus, tudo para ela está perdido, tudo para ela não tem saída, não tem solução, não tem jeito, está tudo acabado, porque ela não pratica a palavra do Senhor. Quando você entender que é Deus quem está falando, você vai voltar a sorrir novamente. Olha só, versículo de número 16: disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se-lhe, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Aí ela entendeu que era Jesus que estava ali ao lado dela. Amados, eu quero dizer para você que quando você entende que é Jesus quem está falando com você, você volta a sorrir, amados. As dúvidas que há no teu coração caem por terra, a tristeza que há no teu coração cai por terra, e você volta a ser uma pessoa feliz. Você volta a ter motivos para viver. Maria aqui, imediatamente, a hora que ela entendeu que era Jesus, ela voou nele e o agarrou, a ponto dele dizer assim no verso 17: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. O choro cessou, a dúvida acabou e a alegria retornou. Irmãos, o mesmo acontece na tua vida quando você entende que é Deus quem fala com você. Até hoje você só tem chorado porque você não tem praticado aquilo que Deus tem falado. Você tem olhado para a palavra e visto o homem falando e não Deus, e isso tem causado dúvida na tua vida. Jesus sabia que o coração de Maria Madalena estava aflito e a mente dela confusa. Assim Ele sabe também da tua dor, Ele sabe também da tua dúvida. Tudo que Jesus precisou ali, amados, para trazer a alegria de volta no coração de Madalena, foi falar o nome dela. Jesus quer acabar com essa dúvida que está na tua vida. Jesus quer acabar com esse sentimento ruim que te faz chorar. O fato de você crer na palavra de Deus vai transformar o teu choro em júbilo. Hoje tem muita gente buscando Jesus para os seus próprios interesses e não para ter uma vida de comunhão com Ele.